A forma como morreram os dois apóstolos de Cristo nem sempre está clara para os estudiosos bíblicos. Há poucos documentos que comprovam o que teria ocorrido aos homens que seguiam Jesus de Nazaré, porém há relatos orais do que pode ter acontecido com cada um deles. Você verá isso e muito mais aqui no seu canal Fatos Bíblicos. E se de alguma forma esse conteúdo agregou conhecimento ou fortaleceu a tua fé, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar com sugestões de novos vídeos. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Os apóstolos deixaram a vida pessoal e os trabalhos de lado para se juntar a Jesus durante a sua missão em vida. Com a morte de Cristo, eles deram continuidade à tarefa de pregar o Evangelho do Reino. Descubra agora como foi a vida de cada um deles até a sua morte. Número 1. Pedro. Pedro era o mais velho dos apóstolos e aquele a quem Jesus claramente lhe deu algum tipo de liderança. Após a morte de Cristo, foi Pedro quem conduziu a missão entre os que ficaram. Seu trabalho missionário perdurou até o dia em que ele foi morto, em 68 d.C. Diz a tradição que ele foi morto crucificado em Roma, porém teria pedido para ficar de cabeça para baixo, pois não se achava digno de morrer como seu mestre. Número 2. André. André era irmão de Pedro, também pescador. Antes de conhecer a Cristo, ele já era seguidor de João Batista, mas não hesitou quando conheceu o Messias e logo juntou-se a ele. A tradição revela que André também foi muito torturado antes de ir para a cruz na Grécia. Ele estaria em missão na província de Acaia quando foi crucificado, só que desta vez por uma cruz em forma de X. Seus restos mortais foram encontrados séculos depois e levados para a Escócia pelo mar, onde o barco teria naufragado. Por isso até hoje existe uma ilha chamada Santo André. Número 3. João. João era o discípulo mais jovem que Cristo tinha. Cogita-se que na época da crucificação de Jesus, ele teria entre 17 e 20 anos. Era irmão do apóstolo Tiago. O jovem teria sido lançado vivo em óleo fervente, mas ele não teria nada sofrido. Depois disso, ele teve um papel importante para o Evangelho. Escreveu diversos livros considerados sagrados. São deles os relatos sobre o fim do mundo, descrito no Apocalipse. Acredita-se que ele morreu por volta dos 100 anos de idade de causas naturais em Éfeso. Número 4. Felipe. A história da morte de Felipe é confusa. Até hoje não se sabe ao certo como morreu o discípulo que deu continuidade à missão na Ásia, nas regiões da Frígia e Herápolis. Os estudiosos ainda discutem qual a possível causa da sua morte, mas há relatos que acreditam que ele morreu ou enforcado, apedrejado e até crucificado em Herápolis. Número 5. Bartolomeu. Bartolomeu teria exercido a sua missão em Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia. A forma com que ele morreu também desperta polêmica e confusão, pois há mais de uma versão para o fato. A tradição afirma que ele foi posto vivo em um saco e lançado ao mar depois de ter sido açoitado. Há outra informação que afirma que ele também teria sido crucificado. Número 6. Mateus. Relatos dão conta de que Mateus teria continuado a sua missão no lugar onde viveu com Cristo. O apóstolo teria percorrido toda a Pérsia, Judéia e Etiópia, sendo essa última o lugar da sua morte. A causa da sua morte teria sido em decorrência de um ferimento de espada, e o seu túmulo pode ser encontrado em Salerno, cidade italiana. Número 7. Tomé. Após a morte de Jesus, o apóstolo que ganhou destaque nos relatos bíblicos por pedir para tocar em Cristo após a sua ressurreição e virou sinônimo de ver para crer, saiu em missão pela Índia. Há relatos que dizem que ele morreu a flechadas durante as suas orações, e sua morte teria sido encomendada pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano 53 d.C. Número 8. Simão. Simão é um apóstolo pouco retratado nos relatos bíblicos, por isso tudo o que se sabe dele é pura especulação, inclusive a sua morte. Alguns contam que ele havia sido morto em Roma durante um massacre no ano 70 d.C. Número 9. Tiago Maior. O pescador que tornou-se apóstolo, Tiago Maior, tem a sua morte relatada na própria Bíblia.
Ele teria sido morto pouco mais de 10 anos depois que Cristo. Ele foi decapitado em Jerusalém. Foi Tiago o primeiro discípulo a morrer em nome do Evangelho. Número 10. Tiago Menor. Há dois relatos das causas da morte de Tiago. O primeiro diz que ele foi crucificado, assim como Jesus, no Egito no ano de 62 d.C. O apóstolo tornou-se missionário na Palestina e no país onde foi morto. Outra hipótese é que ele teria sido apedrejado até a morte a mando de Ananias, um sumo sacerdote que queria que ele denunciasse alguns cristãos. Número 11. Judas Tadeu. Depois da morte de Cristo, Judas escreveu uma das cartas presentes no Novo Testamento, o livro de Judas. Ele teria seguido a sua missão depois da morte do Mestre e pregado na Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia. A Pérsia teria sido o local da sua morte de causas violentas, mas não especificadas. E por fim, número 12, Judas Iscariotes. Mais uma morte citada na Bíblia. Judas Iscariotes se enforcou após trair Jesus por algumas moedas. O intuito desse vídeo foi mostrar que os apóstolos deram a sua vida para que o Evangelho de Jesus Cristo fosse conhecido em todo o mundo e hoje chegasse a mim e a você. Esse foi mais um vídeo e até o próximo.